Scarlett Johansson, infelizmente, minha querida, não deu pra você. Sabe aqueles memes que os caras estavam fazendo do Tony Stark brigando com o Bucky, com o Capitão América? Acho que vamos ter que atualizar esse meme pro Superman bater nos dois. O choro é livre. Já era, galera, esse meme não funcionou. Olá, queridos heróis, aqui quem tá falando é Tony Blake. Aqui quem tá falando é Elvis Ventura. É mentira! Brincadeira. Newton Ventura. É mentira. A família é grande, mas nem tanto. Eu sou Newton Oliveira e se eu estivesse nos anos 90, ia botar um blackface aqui só pra dar aquela zoada de leve. Mas, editor, tô só brincando. Não começa não. Peraí! Pega essa peça aí, viu? Pega essa peça! Nos tempos que nós estamos vivendo, meus queridos heróis, blackface não pode, né? Ainda mais com essas censuras aí. Eu estou sentindo uma treta! Newton, é um prazer estar com você aqui, meu querido. Newton tá aqui hoje substituindo temporariamente meu irmão Elvis Ventura, que ainda está se recuperando cirurgia da vesícula. Ele tá desvesiculado, né, Newton? Tá bem. Hoje a gente deu uma olhada com ele aí. É, ele tá Se bem. recuperar. O fato é que Newton e eu, nós assistimos Jurassic World Rebirth. E vamos, depois da vinheta, contar pra vocês o que a gente achou. Será que o filme é bom? Será que Scarlett Johansson salvou o filme? Roda a vinheta. Tá no Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Meus queridos heróis, vamos começar falando do CGI, certo? Da produção visual, da estética. Pô, será que tá tudo bem? Tá tudo legal? Newton, legal referente a isso, pelo menos dos efeitos visuais. Quem que não gosta de ver dinossauro? É. É um charme, isso brilha o olho das crianças, adulto, não tem idade. Dinossauro é sempre legal. Mas, será que as texturas ficaram boas? A fotografia do filme é linda, como todos os outros, mantém o nível altíssimo. É lindo, o cenário onde foi filmado, belíssimo. Mas em alguns momentos a textura deixa um pouquinho a desejar. Exceto nas cenas da água, que são impecáveis, né? Sim, belíssimas. Eu gostei, galera, eu gostei muito das cenas em que eles estão ali em busca de amostras de sangue dos bichos, ok? Dos dinossauros. Essa galera é tudo maluca, entendeu? Eles vão para uma ilha, para um lugar onde só tem feras desgovernadas. E eles estão em busca de 3 amostras. E a primeira, uma amostra de um bicho aquático. Todas as cenas são muito bem feitas. Na minha opinião, tudo ali na água é muito bem feito. Isso a gente está falando referente ao CGI, à estética, toda essa questão de velocidade dos bichos, a movimentação dos animais, dos seres humanos junto com os animais ali. Só que quando o Newton fala dessa questão da textura, é porque tem muito CGI e pouco efeito prático. É isso ou não é, Newton? Perfeitamente. A impressão que dá é que a tecnologia vai evoluindo, eles acham que a tecnologia vai resolver tudo. Mas não é. É um pouco frustrante, talvez a palavra seja essa, frustrante, que em pleno 2025 dá a impressão de que filmes anteriores tinham alguns efeitos melhores, mas o Tony matou a charada e realmente é porque antigamente eles mesclavam, né, efeito prático com CGI e a impressão que dá é que esse momento eles colocaram 100% CGI. E calma, porque a gente não tá falando que não teve efeito prático, tá? Ninguém tá dizendo aqui que não teve efeito prático, não. A gente nem pesquisou isso aí. Mas é o que dá pra você entender, que tá muito digitalizado. A textura, quando um cara lá pega no bicho, você não acredita que ele tá... Em pleno 2025, você precisa acreditar naquela mentira, gente. De forma geral, os efeitos especiais estão muito bons. Estão muito bons. O filme é muito bonito. Em termos daquilo que você vê, brilha os olhos. Não tem nenhum problema. Talvez o problema comece com o roteiro, com algumas questões de atuação. E aí, para contextualizar, a gente pode começar na parte sem spoilers, dizendo o seguinte. O filme começa num cenário em que é dito publicamente na TV de que os humanos cansaram dos dinossauros. Isso. E aí pode-se fazer um paralelo, porque se a bilheteria desse filme também fracassar, na vida real também cansamos dos dinossauros, né? E o começo ele fala bem isso, inclusive começa num museu em que o cara fala, olha, em alguns anos atrás fariam filas para comprar os ingressos e neste momento vendemos apenas 10 ingressos semana passada. Então o mundo perdeu o interesse por dinossauros. É como se ele fosse a gente. É como se ele tivesse assim, pô, mais um filme de dinossauro? Nós tivemos 3 filmes com o Chris Pratt, que eu
não assisti. Newton, você assistiu? Eu assisti os 3. Ele começa exatamente. O primeiro um pouquinho melhor, o segundo começa a cair. E o terceiro, que tinha toda uma pegada de trazer os atores dos originais de volta, ele trouxe essa expectativa que na prática deixou um pouco a desejar. E na minha opinião, eles reiniciaram essa franquia muito cedo. Eles deveriam deixar descansar um pouco mais, só que dinheiro manda. Isso aí não se vê todo dia. Não mesmo. Eu também acho que, poxa, não precisaríamos de um filme de dinossauros agora. Tá com quanto tempo que não fez o outro? Você lembra da data? Ah, deve ter uns 3 anos. 3 anos só, então o Steven Spielberg é o produtor executivo aqui, ele é o chefão, dono dessa franquia, e o cara tá ali já, claro, com outros sócios, mas ele tá insistindo, e agora ele trouxe Scarlett Johansson como a grande estrela, junto com o Marshall Rabat. É um crossover Marvel e Jurassic World. É Viúva Negra e Blade. E o não Blade. Viúva Negra. Talvez Blade. Viúva Negra e o não, talvez, um dia Blade, entendeu? Então, nós temos esse estrelato, mas a gente vai já... Você acabou os pontos positivos? Não tem mais coisa? Assim, ponto positivo? Não, acho que acabou. Acabou. É assim no capitalismo. Acabou os pontos positivos aqui. Atenção, nós vamos pros spoilers, meus queridos heróis, porque a gente vai entrar aqui nos personagens, nas atuações, na história propriamente dita, no roteiro. Tem algumas cenas que até estão no trailer, a gente poderia até tentar falar sobre elas no momento sem spoiler. Por exemplo, eu lembro dos filmes anteriores que eu sempre falava assim... As cenas em que aparecem os dinossauros são cenas interessantes. Quando começam a aparecer os humanos, o filme fica chato. E a minha impressão é que fica do mesmo jeito. Fala aí, Tony, toda vez que aparece aquela família do barco... Nossa, gente, vamos lá. Você começa a torcer para os dinossauros comerem ele logo. Tem um monte... Tem um monte de cena deles já no trailer, tá, gente? Então não é spoiler aí. Não Essa família, ela é horrorosa. É uma das piores coisas do filme, que a gente vai já falar sobre elas. Mas já dizendo sem spoiler, não é bom. Eles, quando entram na história, fica pior o filme. Tava indo bem. Quando eles entram na história, o negócio desanda de uma forma que você não tem noção. Scarlett Johansson, Marshall Rabat não salvaram os filmes, ok? Nossa querida viúva e nosso querido não Blade. Os personagens não são carismáticos. Eu acho que o que mais faltou nesse filme é carisma. A Scarlett Johansson, ela é linda, maravilhosa, bela atriz, mas não segura o filme sozinho. Inclusive, os outros atores do filme, tirando o Blade, eu não o lembro. Não Blade. O Não Blade. Eu confesso que eu não lembro deles de outros... Parece que um deles faz um seriado da Netflix, mas assim, não assisti e não são carismáticos. Mas voltando à parte da família. A família é um pai, 2 filhas, uma pequenininha e a mais velha tem um namorado. Que namorado, você torce o tempo inteiro pra um dinossauro comer aquele cara. Lá ele. Mas a menina você torce, obviamente, você não quer ver uma criança morrer comida por dinossauro. Mas o resto da família, eu acho que você não tem apego a eles. E a gente não torce pra menina pra ela morrer, mas parece que o pai quer. O pai não toma cuidado com a filha. Eles estão num ambiente completamente hostil, cercado por animais por todos os lados, e ele solta a menina, deixa a menina fazer o que quer, deixa ela brincar com o que quer. Não, parece que estão num parque de diversões. Vamos entrar agora, então, nos spoilers, gente. Vamos falar de spoiler. Por sua conta em risco, a partir de agora, com spoiler, Jurassic World Rebirth. Vamos falar dela com spoiler. Scarlett Johansson tá linda, tá maravilhosa, tá bonita, continua sendo uma bela atriz e boa atriz também. Ela entrega o que ela pode aqui. Mas o roteiro não ajuda essa mulher, gente. Não ajuda de jeito nenhum. Ela foi contratada para proteger as pessoas, para fazer coisa que outras pessoas não fazem. Sim, ela é vendida como uma mercenária robusta, aquela que vai fazer chover, que quase um super-herói no filme, mas na prática ela é só mais uma, ela só sabe gritar. É impressionante, Tony, que eles estão indo para uma ilha cheia de dinossauro com quase nada de armamento. Sim. Você vê alguns armamentos ali, tudo bem, o barco naufragou, perdeu-se os equipamentos? Não, nem todos os equipamentos. Muitas caixas chegaram nas praias, eles conseguem recolher os materiais, conseguem recolher tudo, mas a única arma que eles têm é uma arma de dardo para colher o sangue dos dinossauros. Eles não têm arma nenhuma. Cadê as metralhadoras? Cadê as bazucas? Cadê as armas para se proteger? Você vai para um lugar cheio de dinossauro,
hostil, como você falou, gostei dessa palavra, se você lembrou aí. Hostil. Poxa vida, cara, não tem um plano especial pra guardar suas armas no caso de um naufrágio, alguma coisa. Eu sei que eles ficam realmente sem armas, aparece uma armazinha aqui e acolá. Esqueci o nome dela. O quê? Da personagem. Ah, Cara, pra você ver como é tão... Sabe, você não é tão desinteressante que você não lembra do nome das personagens, mas tá aparecendo aí pra você. Então, essa personagem, tudo que ela faz, qualquer outra pessoa faz. ela não tem nenhum especial. Não tem nada de especial nela. Quando ela tá lá a cena que ela tá lá pra colocar o dardo em cima daquele tipo baleia lá, qualquer pessoa faria aquilo, cara. Apontar pra ele, não tem um lugar específico. Eu pensei assim, ela deve saber de um lugar específico. Ela deve ter uma sniper. Isso, mas não é. Não, não é. Não é. Na selva, do mesmo jeito lá, também pra subir, pra descer, pra escalar ou pra enfrentar Por falar alguma em subir, descer, escalar, tem uma cena, depois que eles estão, já conseguem pegar o sangue do aquático e do terrestre, falta o que voa, né? E ela fala pro pessoal, vocês sabem escalar? Nós vamos ter que subir lá em cima pra pegar o sangue do dinossauro. Só que de uma hora pra outra, corta a cena que eles estão num penhasco e precisam descer. Assim, gente, Já subiram. aqui? Como é que eles subiram? Já subiram. Como é que eles chegaram aqui em cima e precisam descer? Não faz sentido. Não faz, cara. Vamos falar do relacionamento dela com esse cara aqui. Vocês estão vendo aí o Marshall Halim Rabah. Esse cara, ele tem um momento que ele e ela, não é, Nilton? Os dois têm um... Os dois têm um passado junto, eles já fizeram algumas missões Uma juntas. afinidade, 10 anos. Isso. Cara, 10 anos trabalhando junto. Eles trabalham junto durante muito tempo e no começo do filme mostra que eles têm uma amizade, um protege o outro. Mas do meio do filme pra frente, cara, é cada um por si e ninguém mais quer saber do outro. Ele nem lembra dela, cara. Ela tá morrendo lá e sendo perseguida pelo o gigantão, que a gente vai já falar sobre ele, o mutante dinossauro. E ele não tá nem aí. Você fica pensando, puxa, cara, que afinidade é essa? Que amizade é essa? A não ser no finalzinho ali que ele faz um sacrifício, já que a gente tá falando de spoiler mesmo, é exatamente nessa cena que vocês estão vendo. Nossa. Ele pega um flare, ele sai correndo pra chamar a atenção do dinossauro, o dinossauro vai ao encontro dele, quando o dinossauro tá prestes a abocanhar ele, a imagem corta, você dá por resolvido, porque ele conseguiu um espaço, um tempo ali pra todo mundo fugir, e aí depois que eles fogem, ele aparece do outro lado sem Ninguém explica. explicação nenhuma. O roteiro não te explica nada. Sabe como é que ele sobreviveu? Se sobreviveu? O que aconteceu com o dinossauro? Como é que o dinossauro deixou ele vivo? É isso, galera. Porque um cara daquele não consegue fugir de um dinossauro. Não, porque o não, dinossauro não. irá farejar ele. Por vários momentos, os dinossauros estão prestes a abocanhar as pessoas e os dinossauros simplesmente não comem ninguém. Não comem. Ele. A forma... Não devoram ninguém, entendeu? Vamos falar melhor. Não, os dinossauros não devoram. Cara, a gente vai já chegar na família Buscapé aqui pra falar pra vocês sobre o quanto é tosco ter intrometido essa família. Mas o Marshall Halim, esse ator, que também não lembro o nome do personagem, não lembro, Coleman, Dokken, alguma coisa aí, velho. Tá aparecendo pra você aí, tá, meu querido? Me desculpe se a gente não lembra dos personagens. A gente acabou de assistir o filme e não lembra. Por quê? Porque são todos desinteressantes. São. Todos eles. Não tem um personagem que você se apegue. Tem uma... Vou falar já quando chegar na família ali, que eu vou falar um pouco sobre a evolução desse personagem. Mas os dois principais estão aí, ó. Os dois principais, Scarlett e o Marshall Halim, não conseguiram tancar este filme. O roteiro não ajudou. Esse cara não salva ninguém, é um inútil, os amigos morrem na cara dele. Você vê que dá pra salvar, mas ele não consegue salvar, entendeu? Aliás, eles são desastrados. Ó, o nome dela é Zora. A Scarlett Johansson é Zora e o não Blade é Duncan. Pronto, o Duncan. Sabe que tinha alguma coisa de Duncan, alguma coisa assim. É porque ela grita Duncan no final lá, mas... Gente, esse pessoal é desastrado. Todos eles cometem erros primários. Sobreviver vai ser bem difícil. É meio que a nossa especialidade. O que mais me incomodou nesse filme é que a trama não é interessante. A trama não te prende. Não. Você não quer, você não se interessa pelo desfecho. Você não aceita. Aí voltando até o começo do filme, em que ele explica, os dinossauros, por mais que eles sejam revividos, né, através de tecnologia, eles não se adaptaram ao nosso mundo. O ar, atualmente, não é o mesmo ar da idade deles. O clima na Terra não é mais o mesmo. Eles não conseguem sobreviver no clima do trópico para baixo. Então, hoje,
no filme, os dinossauros só vivem em algumas ilhas perto da linha do Equador. É ali. Por isso que eles precisam fazer toda essa viagem até lá. E é longe, viu? E é longe. Metade do filme é eles viajando. E é um local proibido. É como se todas as nações do planeta fizeram um acordo que lá ninguém entra, lá ninguém se mexe, vamos esquecer esses bichos, não tem mais interesse pra gente e vocês estão proibidos de ir até lá. Esse é o contexto do filme. Esse é o contexto. E é uma ilha, que é uma ilha vizinha, a ilha famosa no bar. É no bar? Ilha no bar? Alguma coisa assim. É, mais ou menos isso. E é uma ilha vizinha em que experimentos eram feitos. Experimentos por quê? Chegou um determinado momento em que os dinossauros tradicionais não chamavam mais tanta atenção do público. E eles precisavam de espécies novas. Então, nesta ilha vizinha, eles faziam experimentos. Eles cruzavam espécies de dinossauros. Faziam mutações com os bichos. Exatamente, para ter espécies novas que atraiam mais público aos parques. Só que esses experimentos, muitos não deram certos e até tem uma coisa que não faz o menor sentido. Ah, por que não mataram então os experimentos que não deram certo? Ah, porque ia dar problema na contabilidade da empresa. Meu Deus Totalmente sem do sentido. céu. Não. Não faz sentido. Quem compra uma ideia dessa? E eles simplesmente abandonaram esses dinossauros nessa ilha. E os dinossauros, por serem mutantes, não tem aquele charme clássico dos filmes anteriores. Então você também, por mais que seja legal você ver dinossauros, não chamam mais tanta atenção. Você não torce mais por aquilo. Exatamente, eles estão indo lá para pegar essas amostras e no fim tem outra finalidade. Segundo um vilão, uma espécie de vilão, que tá aparecendo aí para vocês na tela, esse vilão tá querendo benefício referente ao sangue dos bichos. Toda aquela viagem, ela é paga por uma empresa de medicamentos que quer criar não uma cura, mas é um remédio que vai dar pelo menos mais 20 anos de vida a quem tem problemas cardíacos. E para desenvolver esse remédio, ele precisa do sangue dos 3 tipos de dinossauro. Só que no meio do filme... bate a vontade. Ah, mas por que a gente vai dar esse benefício para uma única empresa ficar bilionária? Do nada. Vamos pegar esse sangue e jogar na internet. Do nada. Qualquer um possa fazer. Cara, qualquer um vai ter a capacidade financeira de desenvolvimento para criar um remédio desse? Não! Não faz sentido e assim, vem da boca do único cientista ali, né? O cara que conhece os dinossauros, eles querem a ajuda dele só porque ele conhece os dinossauros. Mas nem precisava desse cientista ali, cara. Se era só pra pegar as amostras dos dinossauros, não precisava de cientista nenhum ali, cara. Não precisava. Assim como nem precisava desta família aparecer. Vamos falar da família. Aí tem assunto, viu? Aí tem assunto. Eu vou colocar aqui pra gente ver. Primeiramente, tá aqui o cientista. Esse cientista que eles tentam criar um clima entre os dois, mas é um clima completamente sem sal, sem açúcar, não tem tempero e não chega a lugar nenhum. Ele só foi aí justamente pra ter esse relacionamento. O roteiro colocou ele, vamos fazer um romancezinho pra tentar talvez atrair a atenção das mulheres, das mocinhas, das meninas. Vamos colocar esse romance. Mas não colou, gente. E assim, parece que vai ter uma continuação. Eles querem fazer mais uma trilogia, o Rebirth, né? O recomeço aí. Então, possivelmente esses dois estejam de volta se não fracassar gigantescamente. A gente já fala do bote de plástico, se eles sobreviverem. Então tá aí, esse daí é o romance. Agora a gente vai pra cá, ó. É isso aqui que nós não queremos, meus queridos heróis. Em filme nenhum mais. Não funciona. Essa turminha que do nada aparece. Eu me lembro de Venom 3, que tem lá também a turminha que aparece, sabe? Aquela dança do Venom 3. Aquela dança. Clima. Gente, então, nós temos 4 personagens que não precisavam aparecer. Eles estão aqui pra nada. O contexto é o seguinte, o Newton vai falar pra vocês. O contexto é o seguinte, eles estão no mesmo mar, no mesmo oceano, em que a expedição tá indo pra ilha, eles estão velejando, segundo o pai, já fizeram essa travessia outras vezes. Nossa. E não via problema em fazer novamente. Mas, gente, levar sua família para um mar que fica próximo a uma ilha em que é proibida mundialmente por ter dinossauro é correr um risco completamente desnecessário. E aí, obviamente, eles se encontram com um dinossauro, o dinossauro vira o navio deles, que é um navio pequeno, de médio porte. Um barquinho. E eles ficam à deriva e são salvos pela equipe do Blade e da Scarlett Johansson. Eles são salvos pela equipe, mas lá na frente, eles pulam do barco onde eles foram salvos e eles simplesmente pulam próximos dos dinossauros que estavam ali
Mas sabe assim, ó, do lado deles... Não faz nenhum sentido, porque o barco está sendo perseguido por espécies de dinossauro. Por mais que o barco ele esteja em perigo, ainda é mais seguro do que você pular no meio do mar. Nem se estivesse pegando fogo. A menina mais velha, ela caiu do barco. E aí, talvez no único momento heróico do namorado dela, ele pula para salvá-la. E o barco continua indo à deriva, desgovernado, e vai bater na praia. Aí o pessoal, uns pulam do barco. O Blade fica. Mas o barco, cara, não ia explodir, ele só ia chegar e ia ficar... É o que acontece. Preso na areia, e é o que acontece. Só que tem um detalhe crucial que não faz nenhum sentido. Lembrem, a menina mais velha caiu do barco, o namorado pulou, o barco continuou à deriva. Depois de um tempo, sem motivo aparente, o pai e a filha mais nova pulam também do navio. E todos eles nadam pra praia. Só que quem chega primeiro na praia? Quem pulou do barco primeiro. Capeta. Prego. Não faz sentido. É como se ele tivesse montado na cauda de um dinossauro e o dinossauro tivesse levado eles pra praia. É isso, gente. Gente, são cortes horríveis. São edições muito ruins. A edição desse filme é horrível. São situações que tiram a sua imersão. Total. Você começa a aparecer 1, 2, 3 situações como essa que tiram você do filme. Então, por mais que o filme seja bonito, você possa estar gostando da trama, quer ver mais dinossauro, sabe? Essas cenas forçadas tiram você completamente do filme. Aí, logo em seguida que eles sobrevivem lá, eles vão meio que acampar, passar a noite ali, descansar um pouquinho. E aparece o pet. Aparece um pet. Beleza, é um dinossaurozinho fofinho, talvez eles tenham feito ali pra ser um Grogu, pra vender boneco. Mas até aí tudo bem. Só que a filhinha mais nova começa a dar balinha pro dinossauro. E o pai tá acordado. E o pai fala pra filha, ó, fica aqui do meu lado que eu vou tirar um cochilo. E o pai simplesmente fala assim, ó, ele desliga. Só que 5 segundos depois que ele desliga, o dinossaurozinho tá andando pela perna dele. E ele tá dormindo, Tony. E o outro vai fazer xixi, e aí acontece os dinossauros se comem atrás dele. Ele fazendo xixi. Ele faz ali os dinossauros se devorando, se matando. E o cara fazendo xixi. E ali era pra ser uma cena hilária. Sim, mas que graça que tem. O filme, inclusive, o humor... O dinossauro já comeu, devorar o namorado, acabar com aquele cara. Então, esse personagem, tá aqui que vocês estão vendo, tá lá na ponta do bote, ele é o genro do pai, que é um irresponsável, que leva esse pessoal todo aí pro perigo. Esse personagem aqui, ele é simplesmente, sabe, ele é o único que tem um pouco de evolução nesse filme aqui, porque ele começa medroso, né? Exatamente. Começa preguiçoso, depois ele começa a proteger. Se ele fosse um alívio cômico, talvez funcionasse. Mas não funciona como alívio cômico. Poderia ser bem melhor esse personagem. De todos os personagens, sinceramente, é o menos pior deste filme aqui. Meus queridos heróis, Nilton, você tem alguma coisa ainda pra falar sobre isso? Porque nessa cena aqui, inclusive... O dinossauro. Essa cena do bote é uma cena que devora. Tá no trailer 2, tá? Eu confirmei isso antes de trazer, porque eu pensei em falar na parte sem spoiler, mas é melhor falar com spoiler porque a gente vai detalhar um pouquinho mais. A cena começa com a filha mais velha tentando pegar um bote, que tá ali escondido num cantinho. Quando vê, o Tiranossauro Rex está dormindo, mas dormindo de rolar para um lado e rolar para o outro. E a menina arrastando o negócio, fazendo barulho e o Tiranossauro lá, ó. Não, e o pai assim, não faça. E a filha lá arrastando o negócio. Cara, nossa, cara. É constrangedor de ruim. Mas aí, beleza, ela abre o bote, todo mundo pula no bote, e dá tempo de fazer tudo isso, tá? E o Tiranossauro acordou, olhou e falou assim, será que eu como primeiro a filha mais velha? Será que eu devoro o pai? Será que eu devoro... Ele fica pensando, pra dar tempo dele subir no bote. Beleza. Subiram no bote e entraram na correnteza. E o Tiranossauro lá, correndo atrás deles. De uma hora pra outra, o Tiranossauro simplesmente submerge e passa a nadar, cara. Um Tiranossauro Rex nadando. Aí você fala assim, olha, como é que essa correnteza ficou tão profunda pra caber um tiranossauro deste tamanho? Eu não sabia que nem tiranossauro nadava. Já fiquei sabendo ali. Mas até aí tudo bem. E do nada, a cena muda pro tiranossauro de novo, caminhando numa correnteza rasa. Sabe? São cortes, são falhas de continuidade. Muito falhas. Horríveis. E você fala, gente, é sério que eu tô assistindo aqui? E você, quando assiste, você vê das tomadas de câmera que dá pro tiranossauro abocanhar qualquer hora que ele quisesse, ele comia todos eles.
mas ele fica brincando com eles. Um tiranossauro que não vê gente há muito tempo, não vê pessoas há muito tempo. Ele tá brincando com as pessoas. Exatamente. É uma brincadeira, ele fica fazendo pique-pega. O cara tá morrendo de fome, acabou de levantar, viu ali os bichos se mexendo. Não, cara, é muito mal feito. Steven Spielberg tá na produção desse filme e ele devia ter vergonha por esse filme aí. Eu acho que ele só emprestou o nome dele, porque Só pode. O Steven Spielberg não faria Não algo faria. tão Não, fraco não. dessa forma. E outra coisa, o Blake, a família tem 4 pessoas, a equipe da expedição deve ter umas 8, 9, e detalhe, a família chega inteira no final, e os caras que são treinados, são soldados, são mercenários, vão tudo morrendo pelo caminho. Como é que você justifica uma família sobreviver numa ilha daquela? Porque eles são os mercenários trapalhões, cara. Viemos parar em um lugar que não é nosso. Eles cometem erros primários que quando você assistir, você vai ver. Não é possível que eles foram contratados para isso. Por mais que eles falam que, mas existem túneis em toda a ilha que leva de um lado para o outro. Porque o vilão, ele tá fugindo de carro com o sangue lá dos 3 dinossauros e a família entra pelos túneis, ele dá uma maior volta na ilha, quando ele chega a família já tá lá. Exato. Sabe, são detalhes assim que não fazem sentido e tiram a imersão. E o xenomorfo / Aí chega. mutante Godzilla, dinossauro. A cara dele lembra um pouco a cara do Alien. É. Aquela cara redonda, né? Ele parece um Alien ali, mas é um dinossauro muito feio. 4 mãos, ele tem 4 patas. Que deveria ser extremamente violento, Sim, mas não é. sagaz, mas ele é um bobão. Ele é tão bobo que o Blade liga um flare, sai correndo e fala assim, vem aqui atrás de mim, vem aqui. O dinossauro larga um banquete pra comer um tiragosto. E não come... Não, e detalhe, não come tiragosto. E não come. Não. Porque no final das contas o Blade aparece vivo lá e sem justificativa nenhuma. É uma atrapalhada esse filme. Confusão, um filme totalmente aleatório. Não precisávamos, sem graça, não precisávamos desse filme agora, tá? Galera que fez Parque dos Dinossauros aí deve estar com vergonha. Parque dos Dinossauros é simplesmente incrível. Tínhamos condições de fazer algo melhor, tá? Scarlett Johansson, o Mahershala Ali, o Blade, o não Blade, não conseguiram carregar esse filme. Não conseguiram, não. A impressão que a gente tem é que a última trilogia com Chris Pratt, ela foi abaixo dos originais e essa tá indo para um caminho ainda pior. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque a gente queria ter um filme bom. A gente queria se divertir. A gente gosta da Scarlett. Não só desse cara, eu gosto dos dinossauros. Eu cresci com esses dinossauros, eu queria ver mais desses dinossauros. Mas os dinossauros que eram interessantes já nem estão mais no filme. Agora tem um monte de dinossauro híbrido ali que você não conhece, não faz referência, não liga nada com nada. Mas pra finalizar, eu queria só fazer um comentário. O filme começa com a família num barco de pequeno porte, que naufraga porque os dinossauros atacam. A expedição chega num barco ainda maior, mais equipado, mais forte e ainda assim naufragam. E o filme acaba com todo mundo indo embora da ilha num botezinho de borracha. Não tem jeito. Passando pelo mesmo lugar que eles enfrentaram os dinossauros aquáticos. Mesmo lugar. Então, o que a gente presume? Que eles vão ser comidos, todos eles comidos, até chegar em casa. E aí não vai ter mais trilogia. Meus queridos heróis e queridas heroínas, é isso, ó. Scarlett Johansson, infelizmente, minha querida, não deu pra você. Sabe aqueles memes? Sabe aqueles memes que os caras estavam fazendo do Tony Stark brigando com o Bucky, com o Capitão América? E sabe aqueles memes lá, bem legais? Que ficava o Jurassic Park e o Superman batendo no Quarteto Fantástico. Isso, você lembra? Eu acho que vão ter que atualizar esse meme pro Superman bater nos dois. Já era, galera, esse meme não funcionou. Vamos aqui voltar aqui pra tela principal e... Meu querido herói, Nilton, muito obrigado por essa resenha junto com você aqui, o bate-papo. Tamo junto. Me sigam no Instagram. Boa. Newtown Críticas. Show de bola, já tem 2.000 seguidores. Chegamos hoje a 2.000 seguidores, é uma página bem recente e a minha meta aí, se tudo der certo, é chegar pelo menos a 10.000 seguidores com 100 críticas até o fim do ano. Me ajudem. Isso aí, meus queridos heróis, a gente volta na próxima resenha. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Está no ar, Heróis e Mais.